Oi, bom dia, tudo bem? Já acordamos, já estamos no melhor dia da nossa vida, né? Hoje é sábado, dia 7. É, o Jesus de Nazaré nasceu lá na Rússia, né? Tá vendo? É tudo simbólico, né? São simbologias, mas glória a Deus que Jesus nasceu, porque ele é mundialmente conhecido, né? Por todos, por todos, por todos. O que acontece? Eu estou vindo aqui hoje para falar sobre o que é a graça. O que é esse tal desse evangelho da graça que está todo mundo? Tem pessoas, tem denominações que estão falando que é a igreja do. Ai, gente, né? Desculpa aí, mas estão falando que é a igreja do novo pacto, é a igreja da nova era. Olha, são vários comentários. É a igreja dos falsos profetas, que o. Como chama aquele lá? O governo único criou. Gente, atenção, atenção. Além de reciclar, vocês têm que reciclar a mente. Vocês têm que reciclar a história. Vocês têm que, antes que o pastor de vocês fala lá na frente um monte de coisas, que ele só fala mentira. Eu posso garantir para vocês que ele só fala mentira. Porque a história não é nada disso, não. Não é, gente, não é. Se você. É igual ontem, eu estava dentro do ônibus. E tinha um menino com a mãe deles que eles estavam indo na igreja M, né? Que eu conheço lá do truque, né? Vocês só sabem do que eu estou falando. O cara, se vocês verem o histórico dele, até do irmão dele, se vocês souberem lá do passado dele, é triste. Eu sou mais santinha, eu sou santinha perto dele, do jeito que ele e a esposa dele são. Porque eu fui lá, eu vi. Lá é um tal de todo mundo rodopiar, é uma loucura aquilo ali. Mas a mulher estava indo com o filho dela. Menininho saiu da FEBEM, estava com a Bíblia embaixo do braço. Eu puxei assunto só para ver o que pegava ali, né? Eu queria saber, porque o menino nem levantou para eu sentar. Eu tenho 62 anos e me cabe de direito sentar naquela cadeira amarela. A mãe dele não falou, levanta e deixa a senhora sentar. Eu com meu pé machucado, eu falei assim, eu ia caçar assunto, sabe? Mas como eu tô agraciada, e é amor, né? E a gente, diariamente, a gente é testado. Não é por Deus, a gente é testado a nossa carne contra o espírito. Não tem nada a ver Deus com isso. Aí que troquei, falei pra ele, falei assim, você tá bem? Ele falou, tô. Eu falei, é? Eu falei, se essa Bíblia embaixo aí do seu braço, que estava embaixo do sovaco dele, né? Ele falou assim, é porque eu vou para a igreja com a minha mãe. Eu falei, tal. Aí ela falou, não, é que glória a Deus, Deus fez um milagre, o meu filho não está indo mais no caminho do crime. E que começou a querer pregar, né? Eu falei, tá. Eu falei, então a primeira coisa que a senhora tem que ensinar para o seu filho, que está escrito aí embaixo da palavra, eu falei, meu filho, é para amar o próximo. Você sabe quantos anos eu tenho? O menino falou assim, ficou sem graça. Eu falei, tenho 62 anos, nesse banco que você está sentando, me cabe de direito, é lei, para eu sentar. Uma coisa, eu estou com o pé machucado, não adianta, filho, você ficar, não querer sair da FEBEM, isso, só sei que eu falei, né? Falei assim para ele, assim, não é porque você saiu da FEBEM que você quer se consertar, não sei nem porque se você saiu da FEBEM, o que você fez, se você roubou, se você fez, aconteceu. Só que é o seguinte, aprende a ler a Bíblia. A palavra é história. A mãe dele ficou com os olhos desse tamanho, né? Falei, você tem que saber o que é. Aí, uma das primeiras coisas que diz é sobre o amor, que Jesus de Nazaré. E falei, como eu estou falando aí para vocês, que Jesus de Nazaré veio para a terra, porque ele era Deus, ele veio para os judeus. E a partir daí ele cumpriu a lei dos judeus, ele foi o único, o único. Eu falei, você acha que esse povo aí da igreja que você está indo, eles cumprem a lei de Moisés? Ele falou, o que é a lei de Moisés? Eu falei, então, você vai fazer o seguinte, você tem que pegar para você aprender o que você quer mudar de vida, você quer ser um cara legal, você quer parar, você quer sair do crime, você não quer, não é andando com Bíblia embaixo do braço, querido. Aí ele ficou curioso, eu falei, você pega e põe
e ler toda a Bíblia. A Bíblia é uma história, não é pôr embaixo do sovaco e ir lá e aceitar tudo que o homem está falando. Você vai estar andando embaixo da maldição. Vai ser pior para você ainda o dia que se você não conhecer a verdade. Aí ele ficou pensando, acho que ficou pensando, joguei ali uma sementinha nele. Aí eu falei, vai lá no YouTube, tem vários irmãos ali. Nossa, quando eu falei isso, a mãe dele quase pulou. Falei, vai no YouTube, você manja de computador, de celular? Ele falou assim, falei, então, vai lá, tem vários irmãos, tem vários estudos sobre, não esquece essa palavra, escatologia consumada. Você entendeu? Jesus não vai voltar mais igual esses caras falam, isso é para arrancar dinheiro. Eles são pior do que você que foi para FEBEM. A mãe dele ficou doida. Aí, ela é falso profeta. Começou a gritar. Ela é falso profeta, olha o que ela está falando. Lá, bem que lá na igreja eles estão falando. O que é a graça? Agora eu vou voltar aqui. Porque ali o assunto foi grande, mas ela foi embora. O menino foi embora. Aí eu ainda falei para ele, tem juízo, não fica no crime não. Sai fora, a tia não está te incentivando a ir para o crime não. Eu estou te incentivando a conhecer a verdade. É tudo no 7-1, tá? Sabe aquelas coisas que você vê lá? É tudo. Vai atrás. Quando você vê alguém que testemunhar lá, vai atrás da pessoa e vai ver qual é que é a história. Pior do que nós. Aí o que é a graça? A graça é um evangelho genuíno que veio lá do tempo de Paulo. É, do tempo de Paulo em diante. Os discípulos, Pedro, Tiago, Lucas, Marcos, etc. e tal, lá que vocês também, por favor, vão lá na Bíblia e leiam. Depois dos Atos dos Apóstolos, veio Romanos, que veio a história, começou a vir as cartas de Paulo. Não é os evangelhos de Paulo, as cartas, porque ele foi preso, ele foi pendurado, ele apanhou, ele foi açoitado, ele foi o que mais sofreu de todos. Por que ele sofreu mais que todos? Porque os outros pregavam para os patrícios deles, que a gente fala, para os judeus, né? Igual, mas tem a igreja, tem a religião, tá? Lógico, eles vêm do paganismo, sabe? Veio do paganismo. O catolicismo veio do paganismo. O ortodoxo veio do paganismo. Por exemplo, qual a diferença? Por quê? Vai procurar aí saber. Qual a diferença do ortodoxo para o católico? Qual a diferença do católico para o evangelho aí como que fala? Para o protestante? Lutero foi o padre, o Lutero era padre que foi contra as ideias. É igual esse Bento. São poucas pessoas que sabem sobre esse emérito Bento aí. Ele começou, acho que ler, até tem um livro escrito que chama As Sandálias do Pescador, se não me engano, eu li esse livro. Por que ele encostaram? Porque ele conheceu a graça. Quando ele se tocou, que ele começou a ler, eu acho que mesmo a palavra, e eles têm muitos pergaminhos, tem muitas histórias que são ocultas, escondidas de nós, que dizem que agora, esse Papa Francisco, às vezes até o Papa Francisco fala umas coisas, que os católicos acham que é heresia o que ele está falando sobre Jesus. Outro dia ele falou que, tipo, Jesus é uma figura, uma linguagem de figura, não é o nome. Nossa, ficaram os católicos. Oh! Por quê? Porque não conhece a história. O católico não conhece a história de Jesus. Não conhece. O espírita não conhece. O espírita eu acho que é o que chega mais perto, porque eles gostam muito das histórias, das cartas de Paulo. Só que o quê? Eles têm um fermento, que é a reencarnação e a obra. Eles acham que pela obra, vocês podem reparar que os espíritas são as pessoas mais generosas que tem. Então existem diferenças. No tempo de Paulo também tinha os saduceus, tinha os saduceus, os fariseus, tinha tudo os zeus lá. Tinha um monte de zeus também na época de Paulo. Tanto que quando ele foi no Simétrio, que ele foi para ser condenado tudo, ele
Tem que saber a história. Você quer saber? Vai lá e leia o que aconteceu no Simétrio. Até com Jesus aconteceu quando ele estava no Simétrio, que os próprios irmãos dele, patrício dele, ele era conhecido como Jesus lá de Nazaré. Como eu sou conhecida, a tia abençoada ali que faz a reciclagem. Sabe, por uns eu sou conhecida como a tia abençoada, por outros eu sou conhecida como a mulher da reciclagem, por outros eu sou conhecida como catadora, por outros eu sou conhecida como coletora. Era assim, imagine naquele tempo que era minúsculo o planeta, porque ele só tinha aquele planeta. Ah, mas acabou o mundo naquele tempo? Houve uma situação espiritual. Tem gente, a gente não fala de matéria, a gente fala de espírito, espiritual. Deus é espírito. Ou vocês acham que Deus é material? Hã? Né? Então, não cai nesse conto desses pastores que estão falando que agora eles querem, ai, agora o Lula entrou, eles querem uma igreja única. Não, porque vai ser uma igreja única, porque é o anticristo que... Gente, a gente não tem pastor. Se você for num lugar que tiver pastor e falar da graça, ele está falando de fermento. Uma que ninguém tem nomenclatura, ninguém tem hierarquia. Eu não gosto nem que use a palavra embaixador, eu não sou embaixadora de nada. Ah, mas a Bíblia está escrita, eu não sei o que era embaixador naquele tempo, o que queria dizer, eu não sei o que o Lutero pôs aí na história da Bíblia, eu não sei que esse homem aqui, o Fernandes aí, não sei, né? Saber de autor eu não sei direito. Mas eu conheço a história da Bíblia. Foi quando eu falei que quando eu conheci o Evangelho da Graça, eu conhecia através de ler, só que eu não entendia. Eu entendi o que o Paulo fazia, o que o Paulo falava, mas eu não tinha. Porque a gente está viciado. Então o que acontece? Ah, mas a gente está vivendo uma nova era, a gente está vivendo um novo ciclo de vida, sim. Sabe? A gente está vivendo um tempo de ciclo diferente de vida, sabe? Mas não vem com nova era de Ellen White, sabe? Não vem com as ideias de Allan Kardec. São homens, são seres humanos. Ah, mas quem escreveu a Bíblia foi homem. Quem escreveu a Bíblia foi as pessoas. Naquele tempo, não era nem Bíblia, era pergaminho. É uma cópia da cópia da cópia da cópia. Gente, tem muita história que, se você se interessar, vai nos canal, tem o canal do Irmão Cristiano, que ele é ótimo. Eu gosto muito dos estudos dele. Tem o irmão Cláudio Mendes, ele é excelente. O irmão Geraldo foi o primeiro a proclamar novamente o Evangelho, porque foi a hora que Deus quis usar ele para isso. Ele foi, eu acho que o pioneiro, está sendo o pioneiro dessa geração. Acho que foi o primeiro a proclamar o Evangelho. Eu não posso ter certeza, porque como eu falei, eu estou aqui, eu estou começando ainda a falar. Até eu falei, meu pai, por que o senhor está me usando para ficar aqui falando, tal? Porque chegou a minha hora de falar. Também, você entende? Porque é aquilo, eu não sou nada nessa vida, eu não sou nada, eu sou uma coletora de reciclagem, trabalho com o serviço mais desconsiderado pelas pessoas, porque você ser coletor, há 10, 20 anos atrás, era um horror, sabe? As pessoas ficavam horrorizadas quando me viam abrir saco de lixo. Sabia? Ficavam horrorizadas. Nossa, a vizinha ali, ela abre... Eu ficava parada na porta dos prédios abrindo saco de lixo. Gente, eu comi comida de lixo. Porque eu saí de uma situação que eu não quero falar minha vida particular para ninguém, porque também eu não quero que seja a minha vida particular que leve alguém, ou porque às vezes a vida particular das pessoas... tem outras pessoas que usam para outra coisa. Outro dia eu ouvi uma pessoa falar, ela é nóia. Aquilo me doeu tanto, porque eu ajudei tanto aquela pessoa, fui tão boa para aquela pessoa, e ela que me prejudicou. E eu escutei ela gritar, você foi nóia, não sei o quê, não sei o quê. Na hora eu não segurei, falei um monte, certo? Mas, para as pessoas que
há 10, 15 anos atrás, quem fazia o tipo de serviço que eu fazia, eles tiravam como mendigos, tiravam como isso, como aquilo. Hoje eu vejo carros chiquetésimos, sabe? Abrindo. Vi um dia um Range Rover, que eu não sei como é que fala esse nome, o cara catando papelão. Catando, porque ele estava catando, sabe? E vai saber quem é ele, vai ver que ele é um cara que trabalha com reciclagem, que tem uma firma. Você entende? Da vida da gente, cada um sabe a sua. Por isso que eu não fico me expondo muito, apesar que para quem entende o que eu estou falando, pingo é letra, certo? Então, e também isso não é testemunho, isso foi uma graça recebida, que eu estava chorando, que eu saí daqui de casa, eu estava cansada de estar no sistema, trabalhando para eles, eu estava pegando o meu serviço, sabe? Carregando 200 quilos, 300 quilos, pondo nas costas para dar 10% para a igreja. Sabe? Aí um dia eu desci aqui chorando. Um pastor, o Jairo, que morava aqui na rua de cima, nunca me trouxe uma bala aqui para minha casa. Ele nunca nem perguntou para mim. Eu vi ele das cestas básicas lá para puxa-saco. Ele era puxa-saco, ele queria ser presbítero. Então, aí o pastor lá chamou um monte de gente que queria ir na frente para ser presbítero. Foi uma das coisas que aconteceu acho que eu fiquei 17, 18. Eu fiquei 2 anos e alguns meses lá, mas já conheço essa laia aí de religiosidade, lá do tempo da minha mãe, né? Porque eu já morei em casa de pastor, eu tenho um currículo muito grande. E não sou contra a quem fala a verdade. A gente aqui na Graça, nós somos contra a mentira. Mentira. Vou falar no ouvido de vocês para não dar chumicão. Mentira. Eles falam mentira, mentira, mentira. É isso que eles falam. Eles contam mentira. É a história da carrotinha, sei lá, carrotinha. É a história da carrochinha. É o mete louco na gíria, sabe? Quem entende mais a minha língua é os coletores, né? Porque tem coletores escutando as minhas ideias, que estão aí. Tem um homem que eu conheço, que ele é dono de um depósito. Se ele estiver escutando, ele sabe o que eu estou falando. Ele não dá uma bala para ninguém. Ele, se for R$ 46,05, se ele não tiver os 5 centavos, ele não dá 10 centavos. Ele tira. Mas lá para o pastor, ele dá os 10%. Ai, eu dou lá para minha comunidade, não sei o quê. Sabe por quê? Porque lá ele usufrui. Lá ele sobe no altar e canta, sabe? Eu nunca vi ele chegar para nós, que eu já trabalho ali, já até sair fora dali, porque eu não vou ser conivente ao que ele faz, porque não me interessa. Eu nunca vi ele dar uma cesta básica. Eu nunca vi ele falar assim: não, dona, a senhora é minha irmã, me chama de irmã. Ô, irmã! Eu falo: ô, irmã! Eu nunca vi ele dar nada para ninguém do que ele tem. Sabe o que ele é? Egoísta. Ele ama o próximo? Ele ama o próximo? Ele ama. Evangélico não ama o próximo. Ixi, já passei por cada situação. Mas foi, sabe o quê? Para eu chegar onde eu tô. Hoje eu tô no patamar da verdade. A verdade me libertou. A liberdade está me fazendo eu estar aqui. Não cai nesse conto que quem é... Nós que somos da graça, os irmãos. Ai, graças a Deus que a Terry falou isso. Ai, tem uns caras ali no YouTube que estão falando de uma tal de graça. Não sei o que aquilo porque eu já tinha ouvido falar do irmão Suede, quando ele saiu da Universal. É outro também, que ele saiu da Universal porque ele descobriu a verdade. Então ele foi expulso. Teve um monte de situação que aconteceu com ele, sabe? Em memória dele eu estou até falando isso, porque ele foi embora. Só que ele não aguentou o baque, porque foi forte. Antigamente, eles não matavam. Antigamente não, filha. Marca a bobeira para ver se eles não matam. Eles matam, eles vieram para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Eles são predestinados a isso, foram predestinados a isso, sabe? A destruir a sua vida espiritual. Aí ele não vai, o espírito dele volta para Deus, mas o resto dele, ele não vai viver na eternidade. Eu vou viver na eternidade. Se me matarem agora, me matou. Não tô nem aí, sabe por quê? Porque eu vou voltar para a eternidade. Eu levo uma. Eu vou voltar para a eternidade. E você? Você vai para a eternidade? Você veio para matar,
roubar e destruir a vida das pessoas, tá? Enfim, gente, não cai nesse conto. Eu ando aqui por São Paulo muito, eu converso com gente no ônibus, eu converso com gente no trem, eu converso. Por quê? Porque eu tô sendo usada para isso. Meu pai quer isso de mim. E eu, se eu me negar a falar, eu falei, ai meu Deus, eu vou ficar falando no YouTube. Fiquei um monte de empecilho. Mas primeiro eu tive que escutar. Escutei ali o irmão Geraldo, escutei o irmão Mendes, Cláudio Mendes, escutei o irmão Cristiano, o irmão Lael, escutei ali, escutei lá, escutei umas irmãzinhas que estão no Facebook também, eu esqueci o nome da irmã, acho que é Noêmia, não sei. É só vocês procurar. Põe aí, Evangelho da Graça. Mas cuidado com os fermentos, que já tem uns aí fermentando. Tá misturando graça com samba, com isso e com aquilo. Cuidado, tá? Os que eu posso informar para vocês, se vocês tiverem interesse, é esses irmãos que eu tô falando. E eu aqui eu, gente, só jogo a semente. Eu vim aqui para ser sementeira. Né? A colheita quem vai fazer vai ser os irmãos. Apesar que o meu trabalho é mais na rua, eu gosto mais de falar na rua. Né? Eu paro no ônibus, no ponto de ônibus, eu converso com um, converso com outro. Ontem eu conversei com esse menino. Quem Deus põe no meu caminho, porque Deus coloca as pessoas no caminho, sim. Tudo isso, Deus está no controle de tudo. Eu, quando estava como chama, no evangelho lá deles, lá não é evangelho, lá na religiosidade, quando eu estava lá, eu não conseguia sair para o ID. Toda vez que o irmão falava, vai na penitenciária, toda vez que eu tentava ir na penitenciária, não conseguia. Mas um dia eu vou conseguir entrar lá, para falar a verdade, tirar aqueles bandos que querem fazer as meninas saírem de lá e ser robozinho. Bom, enfim, eu vou ter que parar, 20 minutos falado. Eu desejo aí um bom sábado. Por favor, esse é o canal Adriana Hadi, suas reciclagens. Gente, recicla. Deixa eu ver se você está reciclando. Olha, não joga aí. Recicla. É fim de ano. Não esquece de reciclar os cadernos das crianças que não forem usar. E tem livros que às vezes vem para cá, que eu mando para a favela, porque tem crianças lá que precisam também. Se alguém se interessar em trazer livros das escolas, principalmente da primária, sabe? Eu mandei aquelas roupas tudo para a favela, para a comunidade. Não é mais favela que fala, agora é comunidade. Tá vendo como não é mais catador, é coletor. Não é mais lixeiro, é coletor de resíduos. Então tudo muda, né? Tá vendo como o ciclo de vida mudou? Nós estamos em século XXI, tudo vai mudar. E quem não for para frente vai ficar, olha, o mundo vai acabar. O mundo acaba, sabe para quem? Para quem acredita na mentira. Sabe por quê? Eles vieram para roubar, matar e destruir o seu espírito, a sua alma e a sua carne. Sabe por quê? Porque ele não vai para onde a gente vai. Eu vou para a graça. Eu tenho certeza que eu vou voltar para o meu Pai. Eu vou viver eternamente. Essas pessoas que estão indo embora, eu não sei se elas vão viver eternamente. Sabe por quê? Elas viviam na mentira. Sai da mentira. Sai da mentira e recicla! Gente, um ótimo sábado para vocês. Eu precisava desengasgar e desengasguei. Tchau, se puder, compartilhe aí, tá bom? Né? O que eu posso, eu compartilhei muito, eu ajudei muitos irmãos ali. Se você puder, você compartilha. Se quem tem computador, me joga aí na rede social, que eu descobri que tem que jogar a gente na rede social para ter mais inscrições e pessoas para ouvir. Me joga aí, tá? Me ajuda. Eu sou humilde, eu não tenho computador. Mas os irmãos da graça estão pedindo aí dinheiro. Gente, eles pedem, sabe por quê? Porque ninguém consegue bancar, ficar aqui desse lado de cá. Só com o celularzinho, não dá. Os irmãos precisam de câmera, os irmãos precisam daquilo. E tem muitos que não precisam. Aí vai do coração de vocês, tá? Ajudar. Aqui eu estava lendo sobre, olha como é que é gozado. É que não dá mais tempo de eu falar. E se os irmãos puderem, se alguém passar a escutar, faça esse comentário de 1 Coríntios 16, que uma pessoa falou, olha lá, como o povo ajuda. Gente, eles ajudavam, sabe quem? Paulo, naquele sofrimento que ele estava lá. Ele estava na cadeia, tinha muitos irmãos que tinham que andar, precisavam de provisão para eles andar para lá e para cá. Hoje em dia, vai trabalhar, ô pastor, vai trabalhar, tá?
como vários irmãos aqui na Graça, como eu trabalho, eu não peço dinheiro para ninguém, eu peço reciclagem. Uma pessoa falou, mas por que você não pede dinheiro? Eu não peço dinheiro, sabe por quê? Porque eu não quero, eu não preciso, eu não vivo disso, de dinheiro. Eu não quero ter microfone, eu não quero ter, não, sabe por quê? Porque minhas ideias é outra. Quer me ajudar a ter microfone, a fazer isso, fazer aquilo? Traz reciclagem aqui na minha porta, tá? Muita gente deixou de trazer reciclagem para mim. Sabe por quê? Porque eles eram evangélicos, porque eram católicos. Não mistura, gente, política, religião com opiniões. Vamos, século XXI, gente. Parar de trazer reciclagem só porque eu falo da graça, sabe? Apesar que nada me falta, nada me falta. Hoje eu vou comer até uma carninha. O papel higiênico está abaixando o preço. Não chegou ainda na onde que eu quero, mas já abaixou um pouquinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Eu brinco para dar uma aliviada, mas o verdadeiro evangelho da graça é o sem fermento. Teve fermento? Teve fermento? Pula fora, tá bom? Tchau, um ótimo dia. Tchau. Tchau, Jé. Quem sabe você escutando a sua irmã, você sai desse lugar que você está. Sai debaixo da maldição, irmão. Sai debaixo. Está escrito na palavra, eu não sei onde, mas você conhece. Você conhece? Eu acho incrível, meu irmão conhece a Bíblia, sabe que é fatos históricos e ainda está lá. Fazendo o quê, Dia? Sai daí! Tchau, gente. Tchau, ótimo dia. Joel, se você estiver vendo a tia, um beijo. Bel, um beijo, um abraço para todos. Muito obrigado. Deixa seu like aí, tá? Tchau, vou embora. Fui!